Acho que o resultado dessa dinâmica que nós estamos implementando aqui é um resultado altamente promissor daquilo que ainda virá. E eu, enquanto algumas intervenções eram feitas, me lembrava de alguns versos da música popular brasileira. Um deles, do Gonzaguinha, desafiava a pergunta: é a vida, o que é, diga lá, meu irmão. Né? E nessa combinação dos seus versos, ele dizia: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a alegria de ser um eterno aprendiz. Então, este aprendizado coletivo é alguma coisa que rigorosamente me arrepia, em que pese já ter poucos cabelos, porque representa essa vitalidade de uma afirmação fundamental para nós: a história não acabou, como queriam alguns dos anos 90, dizendo que com o fim do Muro de Berlim, os conflitos de classe haviam se encerrado e que, portanto, já tinha triunfado o capitalismo global e o seu filhote chamado neoliberalismo. Né? No tempo do Fórum Social Mundial, que foi criado no meio do movimento, e eu lembro que o Brasil foi o pioneiro que sediou a primeira edição do Fórum Social Mundial, nos chamavam de loucos e dinossauros. E aí eu me lembrei de uma outra canção da música popular brasileira, nos tempos em que ainda não estava alfabetizado, porque a letra é dos anos 60, e que afirmava, ela ficou mais conhecida na voz de Ney Matogrosso, mas é uma autoria de Rita Lee e Arnaldo Antunes, que afirmava mais ou menos assim: dizem que sou louco, mas eu sou feliz. Se sou muito louco, hoje eu sou feliz, mas louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Nessa trajetória de luta, muitos serão aqueles que se levantarão para falar da nossa loucura. E eu quero dizer que a verdadeira coragem está naquele que se desafiou para não ter medo dessa loucura, que é da loucura de ser quem, colocando o dedo da ferida, não renuncia à sua condição principal, o direito e o exercício da felicidade. Então, por mais controverso que seja o tema levantado sob a égide do título Federalização da carreira docente, o mérito não está no título, o mérito está em levantar a bandeira, em colocá-la como centro de atenção para o debate, para a sua qualificação, de não temer fazê-lo. E eu me lembrei de um terceiro poema da música popular brasileira, deste de autor mineiro, que é da letra Caçador de Mim. Quando se pergunta sobre o que devo ter medo, e o único medo que eu devo ter é nada temer, senão esquecer o medo, nada fazer, senão abraçar a luta. Mais ou menos os versos estavam dizendo exatamente que o medo era o único temor que se deveria ter. Portanto, ao ouvir diversas intervenções aqui que falaram das nossas adversidades, essas adversidades devem ser levadas em conta no tom a que o presidente se referiu. Nós reconhecermos que é um campo de disputa, e nessa disputa nós temos lado, o que não quer dizer que nós queremos eliminar o outro lado, mas queremos vencê-lo, sim. Isso significa muita determinação para ir até o próximo tempo da partida. Os temas propostos aqui nos levam, então, a uma reflexão muito aprofundada da matriz que originou, no âmbito do movimento social e sindical, a nomenclatura piso salarial profissional nacional. Esta nomenclatura perdeu na Constituição. Na Constituição de 1988, nós propunhamos, eu digo nós porque eu já era maior de idade naquela época, propunhamos piso salarial profissional nacional. Os constituintes rasgaram a última expressão e não conceberam o piso salarial profissional da educação, conceberam o piso do magistério. E remeteram no artigo 206, inciso 5º, às leis estaduais e municipais. Portanto, estava lá, num único bloco, valorização do magistério público com concurso de ingresso de provas e títulos, carreira e piso salarial na forma da lei.
Os constituintes, então, interpretaram que o piso era definido em cada estado, em cada município. Portanto, não era um piso profissional. Nós fomos resgatar este conteúdo na primeira Conferência Nacional de Educação, que ocorreu durante o governo Itamar Franco, que era convocada como Educação para Todos. Muitos desses plenários se lembram disso. O compromisso que o Brasil assinou em 1991 de realizar a sua Conferência de Educação para Todos, conferência essa que só foi realizada em 1994, e onde a mobilização da CNTE e de seus sindicatos filiados, naquela Conferência Nacional, propuseram um acordo nacional, assinado no dia 17 de outubro de 94, pelo senhor presidente da República, Itamar Franco, e o ministro de Estado, à época, Murilo Ringel. O presidente da CNTE era Horácio Reis, hoje secretário de Educação em Olinda, aliás, vice-prefeito na cidade de Olinda, Pernambuco. E, naquele cenário, foi pela primeira vez assumido como demanda nacional, desde 1827, foi a primeira vez que foi assumido como demanda nacional, um piso salarial profissional nacional. E aquele acordo previa a constituição de um fundo nacional, preste atenção no que eu estou falando, não é Fundeb nem Fundef, era um fundo nacional, previa diretrizes nacionais de carreira, previa a consolidação do planejamento estratégico na oferta da rede, e que tem a ver, por exemplo, com a relação número de professores com o número de alunos matriculados naquela rede, com formação de turmas, definição de jornada de trabalho, custo, aluno, qualidade. Isso tudo surgiu no movimento social e fez parte do acordo de 1994. Sucede ao Collor o Itamar, refrescando a memória, sucede ao Collor o Itamar. O Itamar assinou o acordo. Sucede ao Itamar. Está fraco, hein? Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda do Itamar, e simplesmente, na sua gestão, rasga o acordo nacional. Empodera como ministro, que ficou por 8 anos, o senhor Paulo Renato. Vocês devem se lembrar disso. Que não implementou os termos do acordo nacional, entre eles o Fundo Nacional, o piso nacional, as diretrizes nacionais de carreira e o planejamento estratégico da oferta da educação básica. Lembrando que aquele acordo entendia educação básica sem incorporar creche. Era só pré-escola, fundamental e médio. No Brasil, porque o acordo internacional era só o ensino primário. Portanto, referente no acordo internacional a duração de 7 aos 11 anos de idade. No Brasil, nós dilatamos para entender toda a educação básica. O que assume, portanto, na sucessão de Itamar, evita o cumprimento do acordo, para não dizer rejeita por completo. Assume com a tarefa de implementá-lo e apresenta a emenda constitucional número 14, Fundef, que não instituiu o piso, que não foi fundo nacional, mas que estabeleceu condicionantes de carreira, entre esses, pela primeira vez, obrigando a que, no mínimo, 60% dos recursos do fundo fossem para salários do magistério em efetivo exercício. Se a gente não lê tudo o que está escrito, a gente não compreende o alcance que estava dado lá. Então, era 60% no mínimo do Fundef para pagamento de salários dos professores em efetivo exercício. Esse complemento nominal em efetivo exercício gerou uma enorme discussão do que é efetivo exercício. Se a gente se esquece disso, a gente também vai se esquecer do resto. O em efetivo exercício guardava relação com uma série de coisas. Entre essas coisas, um patamar de contrato temporário e precário, essencialmente nas redes municipais, que era muito superior ao de profissionais concursados, de carreira e estáveis. Nós não nos esqueçamos disso. Então, o em efetivo exercício tinha a ver com esta abrangência. O em efetivo exercício tinha a ver com um diagnóstico de enorme
quantidade de pessoal em desvio de função. Vamos nos lembrar o que é o desvio de função? Fez concurso do magistério, ganha como professora, mas não aparece nas unidades de ensino. Está no gabinete, está na cozinha, está na sala, está no mercado, está no shopping, está no exterior e está ganhando na folha. Não era um número pequeno, não nos esqueçamos. Então, esses segmentos não estavam contemplados no efetivo exercício. E tinham um muito mais problemático, porque aí dizia respeito não a vantagens pessoais ou de tráfico de influência, ou de clientela, ou de fisiologismo, ou de nepotismo, né? Porque é primo da tia, do afilhado, né? Assim? Tinha a ver com o direito de aposentados. Se sucedeu a emenda 14, a emenda 19, a primeira reforma da Previdência, que desvinculava salários de aposentados dos salários de ativos. O em efetivo exercício buscava atingir a distinção dos aposentados.